Max Verstappen realmente está prestes a sair da Red Bull? Que informação é essa que está todo mundo falando no paddock da Fórmula 1, nos bastidores da maior categoria do automobilismo mundial? É isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Então, se você já conhece o nosso canal, deixa o seu like. Se ainda não for um inscrito, se inscreva e ative o sininho. E se você ainda não nos conhece, meu nome é Lucas Camargo. Você está no Drive ID, o canal que fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor. E hoje trazer um dos assuntos mais importantes da Fórmula 1. Max Verstappen realmente pode sair da Red Bull? Vamos iniciar aqui trazendo algumas manchetes interessantes. Quando a gente olha para esse site aqui, motorsporttotal.com, Montoya aconselha Verstappen a escolher Aston Martin. Esse outro aqui é do motorsport.com, ok? Ralf Schumacher crava prazo para saída de Verstappen da Red Bull. E esse outro é o F1 Mania, que também fala basicamente Red Bull acelera atualizações no RB21 para manter Verstappen motivado, tá? Eu vou tirar essa propaganda aqui para que a gente possa retornar a essas notícias. Mas como que isso acontece? Como assim tornar Verstappen motivado? Como assim Verstappen saindo da Red Bull? Ele não venceu a corrida de ontem, no domingo? Inclusive eu estou gravando esse vídeo aqui no domingo. Sim, a grande questão é a seguinte. Eu ia gravar esse vídeo aqui antes mesmo da corrida acontecer. Já tinham algumas dessas manchetes aqui, já tinham saído antes da corrida do Japão, que o Verstappen venceu, fez bonito demais e realmente foi tudo perfeito. E muita gente pode pensar que por conta do que aconteceu no Japão, pode ser que esse plano do Verstappen deixar a Red Bull tenha deixado de existir. Mas é exatamente o contrário. A questão que aconteceu no Japão só reforça o quanto o Verstappen talvez possa acabar decidindo sair da equipe austríaca em um prazo muito curto, quem sabe até mesmo em 2026. E por que disso? O próprio Verstappen fala desde o ano passado que o carro da Red Bull é um dos mais difíceis de pilotar da Fórmula 1 inteira. E, gente, pode parecer exagero, mas quando a gente pega todos os companheiros de Verstappen, praticamente de toda a história dele na Red Bull, o único que conseguiu pilotar o carro era o Daniel Ricciardo. Todos os outros não conseguiram pilotar o carro da Red Bull. E mesmo pilotos que teoricamente eram promissores antes de entrar na equipe. Vamos lembrar aqui, por exemplo, de Pierre Gasly, Alex Albon, o próprio Sérgio Pérez e agora o Liam Lawson. Nenhum deles foi capaz. E o Tsunoda agora, que é um outro piloto já velho, veterano na Fórmula 1 e andando super bem na RB, não conseguiu andar no mesmo ritmo de Verstappen. Isso significa apenas uma coisa. Sim, o RB21 é um carro muito difícil de pilotar. Um carro muito complexo e que exige um nível de acurácia, um nível de precisão muito acima de qualquer outro piloto da Fórmula 1. E o Verstappen é o único piloto, literalmente, o único piloto da Red Bull que conseguiu domar esse estilo de configuração da equipe. E isso é um grande problema. Por mais que ele tenha vencido o GP do Japão de Fórmula 1, e isso, claro, traz sim muita felicidade para o piloto, talvez traga uma harmonia maior dentro da equipe. Isso não significa que os planos futuros de Verstappen e um futuro muito rápido, de curto prazo, possam indicar sim uma mudança de equipe. Quando a gente vai ver aqui, por exemplo, essa notícia do F1 Mania, a gente percebe o seguinte: a Red Bull está sim procurando melhorar o desempenho do carro na temporada de 2025 da Fórmula 1. Isso aqui aconteceu antes do Grande Prêmio, tá? Do Japão. Essas notícias que eu estou trazendo foram antes do Grande Prêmio, mas continuam servindo da mesma forma. Elas não mudaram a interpretação de forma nenhuma, mesmo com a vitória do Verstappen. Porque segundo o Helmut Marko, olha isso aqui, o consultor da equipe, as atualizações para a RB21 têm como objetivo reforçar o compromisso de Max Verstappen com o time, em meio aos rumores crescentes sobre uma possível saída do holandês. Galera, é exatamente isso. A Red Bull está desesperada, de certa forma, para conseguir colocar Verstappen nos próximos anos da Fórmula 1. Ah não, Lucas, mas ele tem mais 3 anos de contrato. O contrato dele vai até 2028. Isso é verdade, ele tem contrato até 2028. Só que a Red Bull tem uma cláusula no contrato de Verstappen que é basicamente uma cláusula de saída. Se o carro não performar como ele deveria ou como Verstappen gostaria,
a Red Bull, ele pode deixar a Red Bull sem nenhum tipo de multa. E aí você imagina, pensa que a gente tem um carro um pouco mais estável na Fórmula 1, que talvez, inclusive, esteja um pouquinho acima da Red Bull. O Verstappen vai para essa equipe e começa a ganhar tudo. Porque se com a Red Bull totalmente instável ele consegue fazer isso, com um carro que está um pouquinho acima, ele também vai conseguir. Então todas as equipes estão de olho no Verstappen. E o Verstappen já sabe que é muito provável que esse domínio e essa questão da Red Bull conseguir vencer muitas corridas pode estar com seus dias contados. Provavelmente está. Ainda mais por conta da instabilidade da equipe. A Red Bull perdeu muitas pessoas, muitas cabeças. A Red Bull perdeu muita gente que era importante para o desenvolvimento do carro. E agora ela precisou contratar novas pessoas, pessoas essas que não têm o mesmo tato que essas que saíram tinha. Exemplo disso é o Adrian Newey, o Jonathan Whitley, que foi para a Sauber, por exemplo. E o próprio Helmut Marko já disse, olha, se o Verstappen sair da Red Bull, eu acho que é um bom motivo para eu sair também. Ninguém acredita mais na Red Bull como acreditava antes. A equipe Red Bull se tornou uma equipe de um piloto só. Basicamente, e isso a gente vê em todas as manchetes, todas as notícias ao redor do mundo, ontem e hoje, segunda-feira, todas, sem exceção, falam que o Max Verstappen fez um milagre no GP do Japão. Não foi o carro, foi o piloto. Verstappen conseguiu elevar o nível desse carro para manter o tempo de volta, manter vamos dizer assim, a durabilidade do pneu, ao mesmo tempo que manteve um ritmo impressionante. Ou seja, Verstappen foi o piloto. Verstappen foi a arma secreta da Red Bull. E isso pode não durar por tanto tempo. E lembrando, inclusive, que nesse GP do Japão, provavelmente a Honda tinha um acordo com a Red Bull de aumentar um pouquinho mais a potência dos motores ou algo nesse sentido, por mais que desgastasse um pouco mais esse carro, para permitir que tanto o Tsunoda quanto o Verstappen tivessem um resultado excepcional dentro da casa deles, que é o Japão. Então, é muito provável que o motor do Verstappen, o motor do Tsunoda, não estava em condições normais. É muito provável que ele estava assim, com mais potência do que o normal, por mais que isso desgastasse ali um pouco mais os componentes. Até porque é interessante de forma comercial para a Honda, na última corrida da parceria entre Honda e Red Bull, eles conseguirem fazer uma pole position e vencer, como foi o caso. Foi uma pena que o Tsunoda não conseguiu fazer isso, mas é muito provável que foi isso que aconteceu. Essa é uma das justificativas do porquê a Red Bull andou tão melhor no Japão do que andou na China e na Austrália. Claro, não dá para cravar, mas é uma possibilidade. Enfim, falando sobre a possibilidade aí do Verstappen sair, e que na verdade, assim, por mais que seja uma possibilidade, é algo assim muito provável, tá? Olha aqui o que o Ralf Schumacher, irmão de Michael Schumacher, disse. Ele cravou um prazo, tá? Para a saída de Max Verstappen da Red Bull. Ó, antes do GP do Japão, ele definiu um cronograma para o campeão, tá? Depois 36 pontos, tal. Vamos ver aqui qual que é o prazo, que agora eu não lembro exatamente em qual lugar que estava. Liam Lawson abandonou 2 fins de semana. Verstappen não está satisfeito com o carro, como eu já falei. É o quarto carro mais rápido atrás da McLaren, Ferrari e Mercedes. Olha aqui o que ele falou. Acho que Max deixará a equipe, especialmente se nada acontecer nas próximas 3 ou 4 corridas. Aconteceu. Verstappen venceu a corrida, então provavelmente, por mais que ele deixe a equipe, eu acho que não vai ser esse prazo. E eu vou mostrar qual foi o prazo que o Schumacher disse. Ele acredita o seguinte, acho que ele sairá no final desse ano, certo? O mais provável é que seja para a Mercedes. Se eu estivesse apostando na Mercedes, seria na Mercedes. Nos últimos 10 anos eles ganharam o campeonato 7 ou 8 vezes. Se eu não me engano, isso aqui foi o Zac Brown que disse, tá? O chefe de equipe da McLaren. Enfim, o Schumacher acha que ele deixará a equipe, aparentemente, no final do ano, né? Enquanto o Zac Brown acredita que... o Zac Brown acredita que vai ser no final do ano. O Schumacher aqui eu não lembro exatamente qual lugar que ele fala, em quanto tempo que ele deixará a equipe.
Mas ele fala que acredita que vai deixar a equipe, se nada acontecer, nas próximas 2, 3 ou 4 corridas, porque então a decisão será tomada. Ele meio que deixou aí implícito que o Verstappen também poderia deixar até antes de terminar o ano. Eu me lembro disso. Mas eu acredito que é muito improvável. Se fosse para eu chutar alguma coisa, eu diria que o que o Zac Brown disse faz muito mais sentido. Eu acho que o Verstappen sai ao final desse ano, de 2025, e se ele vai para a Mercedes ou não, aí a gente já não sabe, tá? Por que disso? E por que existe essa possibilidade? Não tem o Antonelli e o George Russell? Sim, mas vamos lembrar de uma coisa? O Antonelli foi contratado porque o Verstappen não quis ir para a Mercedes antes da contratação do Antonelli. Se o Verstappen decidisse ir para a Mercedes, o Antonelli não seria contratado, tá? Isso o Toto Wolff deixou claro. Como o Verstappen resolveu continuar na Red Bull, o Antonelli entrou na Mercedes e aí o Toto Wolff escolheu por manter o Antonelli nesse ano. Mas a chance realmente dele ir para a Mercedes existe ainda, tá? Ninguém acredita que o Toto Wolff iria abrir mão do Verstappen, mesmo tendo Antonelli, mesmo tendo George Russell. Porque, teoricamente, ninguém abre mão do Max Verstappen na Fórmula 1. Isso seria uma loucura. Seria tipo você recusar o Pelé estando, sei lá, no time do Brasil de 2002. Não sei, eu não sou muito bom de futebol. Mas o que importa mesmo é que recusar Max Verstappen é uma burrice, porque ele é um piloto que faz mágica no carro. E por mais que o Toto Wolff diga, não, a gente já tem os nossos pilotos, a gente não tem interesse, é muito provável que, se o Verstappen quiser, ele entra na Mercedes, como ele entraria para qualquer outra equipe da Fórmula 1. Outra possibilidade é o que o Montoya disse, é o que eu falo há muito tempo aqui no canal também. Olha só, Montoya aconselha Verstappen a escolher a Aston Martin, escolha mais lógica que a Mercedes. Olha só que interessante. Vamos ver o que o Montoya falou? Quanto tempo Verstappen dá à Red Bull? Aí olha aqui, ó. Acho que Verstappen receberá uma oferta da Aston Martin que ele não poderá recusar. Beleza, não poderá recusar. Suspeita que Verstappen poderia inicialmente dar à Red Bull mais um ano para se ajustar à nova situação, mas se a equipe tiver dificuldades, uma mudança pode acontecer antes do esperado, segundo a previsão do ex-piloto de Fórmula 1. Vamos entender como que é esse antes do esperado? Olha aqui. Se a Red Bull tiver problemas no primeiro ano, não ficaria surpreso se Max já tivesse assinado um acordo com outro time depois da terceira corrida, tá? E aí depois ele explica por que ele acredita que é mais inteligente e interessante para a Aston Martin. Se eu tivesse no lugar dele, iria para a Aston Martin, a Mercedes seria uma opção, mas com a Aston, com o Adrian e a Honda, é a escolha mais lógica. Tudo que ele ganhou até agora está lá, ou seja, todos os campeonatos que Verstappen venceu até agora na Fórmula 1 tiveram pelo menos o dedo de Adrian Newey e um motor da Honda em todos os campeonatos que Verstappen foi campeão. Então, o que o Montoya fala, o Juan Pablo Montoya, é que a Mercedes não faz sentido, a Aston Martin faria mais sentido por conta de Adrian Newey e por conta do motor Honda, e eu acredito também por conta de todo o investimento que eles estão fazendo, que é um investimento bizarro para esse novo carro de 2026. E ele pensa que sim, o Verstappen termina o ano de 2025, inicia o ano de 2026, testa o RB22. Se nas 2, 3 primeiras corridas o RB22 não performar como ele gostaria, ele já sai da Red Bull, entra na Aston Martin e já começa a pilotar da melhor forma possível, óbvio, nesse novo carro de 2026 da equipe verde. É isso que o Montoya acredita. O que eu penso? Eu acho que o Verstappen vai pilotar nesse ano de 2025 da Fórmula 1 pela Red Bull. Se a Red Bull não tiver o desempenho como ele gostaria, por exemplo, se o Verstappen não for campeão mundial e pelo menos não terminar perto da primeira colocação nos pontos, eu acredito que ele já sai da equipe. E aí quando eu falo sai da equipe, tem a chance dele ir para a Mercedes, por exemplo. O Russell ainda não renovou o contrato até a data da gravação desse vídeo. Tem a chance dele ir para a Aston Martin também, e aí seria no lugar do Fernando Alonso. E aí eu acredito que ele iria desde a primeira corrida de 2026, e ainda tem a possibilidade, que o próprio Ralf Schumacher disse há algumas corridas atrás, do Verstappen assumir o lugar do Lewis Hamilton na Ferrari.
todo piloto de Fórmula 1 que se preze tem o sonho de pilotar uma Ferrari. E o Verstappen provavelmente tem esse sonho pelo menos implícito ali, lá no fundo do coração dele. Então, entrar na Ferrari poderia ser algo diferencial para o Verstappen e uma vontade que ele tenha, ainda mais de ser campeão na equipe italiana. São essas as três possibilidades principais. Na minha opinião, quando a gente fala dessas três, a Aston Martin se destaca, por conta das questões do Adrian Newey, da estrutura da equipe, do dinheiro a ser investido e do motor Honda também. Eu acredito que o Verstappen tem chance de ir mesmo para a Aston Martin, ainda mais depois do que ele falou com a despedida da Honda. Ele se despediu da Honda falando mais ou menos assim: até logo, ou seja, quem sabe daqui a um tempo, seja no curto, médio ou longo prazo, o Verstappen não decida que esse até logo se torne novamente uma boas-vindas, né, para a equipe Honda. Eu acredito que se a Red Bull continuar com o ritmo que ela estava tendo no GP da China, no GP da Austrália, no final desse ano, o Verstappen já assume que irá para a Honda, provavelmente no lugar do Fernando Alonso. Mas qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve nesse canal, porque assim você divulga mais esse conteúdo que é de qualidade, um conteúdo analítico sobre Fórmula 1, que você não encontra em outros lugares aqui no Brasil. Então deixa o like, se inscreve, porque aqui no Drive ID você consegue encontrar um canal que fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.